Então, eu estava dizendo que faz tempo que a gente não se vê, Isso. né? Sim, sim. Pes- pes- Moramos lá em Campinas, né? Nos encontramos lá. Nossa, um grande prazer mesmo, né? Desde a primeira vez, houve aquela empatia, né? Até o nascimento do meu primeiro filho, Lucas, né? Que veio Isso. pelas suas mãos e que nos deixou assim muito seguro em relação a toda a gestação, ao próprio período. Me lembro muito que Aham. nós fomos tomar um café, acho que 2, 3 dias antes do nascimento do Lucas, né? Foi uma conversa bem acolhedora, que nós falamos, poxa, aqui não tem somente um médico, aqui tem um ser humano cuidando de pessoas realmente, né? E isso tudo foi uma contribuição enorme para aquele momento espetacular lá. Que lindo, né? Que lindo. Você vê, essa semana passada eu fiz aí uma sequência de lives, foram 5 lives, e cada dia chegou uma pessoa que tinha algo em comum, né? E muitas delas tinham me procurado por causa de gravidez, por causa de pré-natal. E você está seguindo na sequência, né? Chegou Exato. até mim por causa de parto e depois toda essa virada que aconteceu do meu trabalho de também começar a fazer parto de almas usando Sim. a constelação e não deixando o que eu tinha como esse background de 37 anos como médico, ginecologista e obstetra. São 2.000 partos, mais de 1.000 Não. cirurgias, são 10.000 pacientes atendidos, então é uma experiência grande e que daí eu estou juntando tudo isso agora com as visões complementares da medicina tradicional. Uhum. A visão da medicina, ela se especializa num ramo da medicina da matéria. Aquela cisão que aconteceu lá com René Descartes, no Uhum. 1600, vamos pegar 1600. Então, o que a humanidade passava naquela época? Tinha acabado a Idade Média, começou a Renascença, começaram a surgir as ciências, a matemática, a filosofia, a biologia, saindo dos mosteiros da Igreja Católica e depois da reforma da Igreja Alemã, né, a Igreja Protestante, surgiu o Martinho Lutero e daí tira o saber dos mosteiros católicos e ele vem para as pessoas. A escrita, a imprensa. E aí René Descartes falou, olha, peraí, pessoal, então vamos fazer o seguinte, só existe o que eu posso comprovar com os meus sentidos. Esse negócio aí de que doença tem a parte espiritual, eu não estou vendo, né? Então, a visão cartesiana, né, o plano cartesiano da Sim. matemática são duas variáveis. Surgiu depois, né, a terceira variável, o terceiro plano, a terceira dimensão, e vem vindo quarta dimensão, e nós estamos falando disso. Mas num plano cartesiano a gente só tem duas dimensões, que é tempo e espaço, só. E é uma visão limitada. Então, a medicina, a ciência médica, ela se fundamentou, se estruturou em cima dessa visão cartesiana. Depois vem uma medicina durante 200 anos fazendo muita agressão, né? Ele fazia sangrias, fazia Sim. remédios, usava-se mercúrio para tratar sífilis com muitos efeitos colaterais, tinha muitas coisas, né? E vem Pasteur no final do século XIX e relaciona a bactéria, a presença de uma bactéria com a infecção. E daí fica uma outra relação que existe até hoje, que é a relação da presença de um micro-organismo com a doença. Então, no tempo da minha faculdade, no tempo que eu estudei faculdade, 40 anos atrás, gastrite era uma doença de causa indeterminada. Olha isso. Os livros de medicina estão escritos, é idiopática. Idiopática, sim, Poxa. causa indeterminada. Uhum. E aí, agora não. Agora você tem né, um bichinho lá que você... Agora descobriu, né? Porque agora a Colocar a gastrite culpa causada, nele, né? agora a gastrite é causada por um bichinho. Aí você toma um antibiótico, some o bichinho, mas os sintomas continuam, e daí a pessoa que tem depressão, começa a acontecer um monte de coisa. Então, a medicina ainda procura uma relação, né, entre efeito, entre doença
e micro-organismo. Acho que os tempos atuais, esse tempo de coronavírus, eles nos dão uma visão muito boa a respeito disso também, que as pessoas ficam muito focadas no vírus, sendo que as informações médicas que estão disponíveis para todo mundo 30% não tem sintoma nenhum. 30% entra em contato com o vírus, não faz nada. 50% vai ter uma gripe leve. Então aí nós já estamos com 80% dos casos. Dos 20% que vão ter sintomas mais exacerbados, de 10% a 15% vão ter sintomas exacerbados, mas melhoram, se recuperam. 5% vão partir para casos mais graves. Então, onde está o problema? Está no vírus ou está no indivíduo? Está na pessoa? Então, voltando ao começo da nossa conversa, né, essa visão toda, aproveitando toda a história da medicina, não desprezando a visão cartesiana da doença, não desprezando as pesquisas, o que nós temos de comprovação científica, mas está faltando alguma coisa. Está faltando E aí surgiu a nossa conversa. Por que o tema de endometriose? Eu quero trabalhar nessa semana temas relativos ao feminino. Então amanhã a gente vai trabalhar, por exemplo, a mulher como mãe. Uma grande conquista, uma grande transformação, a mulher quando vira mãe. O que acontece, né? Com ela, com a família, com tudo ela. Depois nós vamos falar sobre o útero na terça-feira com a Soledad. Na quarta-feira eu vou voltar a falar sobre sexualidade com o Renê e aí por diante. Mas vamos falar de endometriose, que é o nosso tema de hoje. As pessoas já estão entrando aí e provavelmente estão aqui porque estão interessadas. Quem está participando, seguinte, se você tiver alguma pergunta, você direciona aí e nós vamos tentar responder essas perguntas no final. Ok? Você quer falar alguma coisa? Sim, somente um complemento, né? Que diante de tantos estudos, a tecnologia veio somando, né, isso tudo, e a ciência realmente ela foi sempre voltando-se a encontrar o que estava fora para dentro, né? O que vem de fora e está cometendo um organismo que deveria estar organizado, né? Então, a culpa é colocada no micro-organismo, a culpa é colocada no alimento. E aí a gente vai percebendo que são coadjuvantes dentro de um processo, mas ainda não são causadores das doenças, dos desconfortos. E a tecnologia realmente ela é muito voltada, né? O microscópio mesmo, ele não veio exatamente para estudar o ser humano, veio para estudar os micro-organismos, né? Identificar esses micro-organismos. E exatamente o que está acontecendo atualmente está mostrando justamente essa pergunta. Por que algumas pessoas, diante do contato com o coronavírus, têm comportamentos diferentes uns dos outros, sendo que o micro-organismo é o mesmo, né? E desprezando, inclusive, a questão de regiões, o mundo inteiro está nessa mesma pergunta. Por que é que o mesmo micro-organismo provoca ou não reações em organismos humanos, né? Esse novo coronavírus deveria ser padronizado se fosse somente o micro-organismo, né? Seria um padrão, seria até fácil de rastrear uma possível solução. Agora, o que inclusive a gente agrega ao tema de hoje é que história esse paciente traz para nós, né? Isso está sendo desprezado, ninguém está escutando ninguém nem tem tempo, porque virou uma pandemia, mas há formas de trazer questões ou questionamentos que possam sim trazer um padrão de história, aí sim, pelo menos do que a gente vem estudando, que é a história da pessoa, que é o que traz, quais são as crenças, quais são as limitações que foram inseridas no decorrer da experiência de vida dessa pessoa, ou até dos seus antepassados. E aí sim, podemos, quem sabe, encontrar um padrão para lidar com uma doença nova ou qualquer doença. Então, e aí a gente começa com essa introdução, trazendo mais apropriadamente para a nossa
área que é toda doença, como o meu xará colocou, faz parte, tem um significado para aquela pessoa, né? Existe uma lei o universo tem várias leis, né? Essa é uma delas, ó. Lei da atração. E é por isso que nós estamos vivos, porque existe uma gravidade no Sol, o Sol atrai a Terra e a Terra gira em torno do Sol. Se não houvesse a gravidade no corpo, num corpo, uma massa, nós não teríamos vivos. Aliás, você sabia que tem um cometa enorme entrando no nosso sistema solar? Eita! Não. O cometa, ele é Quanto tempo temos? Olha, mês que vem ele vai estar por aí. Ele é metade do tamanho do Sol. Eita! E ele vai passar triscando aqui, ó. Ele vai fazer uma volta no Sol e vai continuar. E faz 6.000 anos que ele não passa. Ele foi visto pelos caldeus lá na Suméria, na Caldeia Antiga. Bom, então, veja, o universo é regido por leis. Nós estamos sujeitos às leis. E a nossa matéria, ela sofre influência de energias. Por exemplo, da Lua, do Sol, dos astros. Nós estamos sujeitos a isso. E a nossa história vai atrair doenças que vai trazer uma mensagem. Então, uma doença, ela é uma mensageira. Por quê? Se nós, como indivíduos, e isso também já está provado dentro dos estudos da psicologia, somos 90 e tantos % inconscientes, tudo que acontece em mim, minhas escolhas, minhas doenças, meus pensamentos, meus relacionamentos, sexualidade, doença, tudo vem do inconsciente. Mas eu não sei o significado. Então aí surge a necessidade da gente conversar das causas prováveis, possíveis, nada que é absoluto. Não temos... Absolutismo ficou lá com o Luís XV na França, né? Então, nós vamos falar de algumas tendências, algumas análises, alguma experiência de vida, juntando desses campos da medicina minha e do Adailton também, para que a gente possa ampliar informações para vocês e para vocês administrarem a saúde de vocês, o corpo de vocês, a vida de vocês, com mais leveza e saúde. Perfeito. Perfeito. E nada melhor do que começarmos com essa semana, né? E muito obrigado pela participação, pela honra de prazer de é todo iniciar meu. a semana. Acredito assim, endometriose é um assunto muito, muito, muito procurado, né? Pelo menos na minha experiência profissional, né? É um caso muito comum e quando se começa a se tornar comum, as mulheres até acreditam já ser normal, muitas delas. Isso é normal, isso é assim mesmo, né? A verdade é que a crença de que o comum ele pode se tornar normal é muito, muito forte, né? Eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil, o que é comum, ele acaba se tornando uma verdade que pode ser colocada um pouco de lado, não vista com os olhares que merecem, né? E a endometriose é um desses assuntos, né? Quantas mulheres sofrem, quantas mulheres não deveriam sofrer por conta desse sintoma. E às vezes até pelo rótulo endometriose, né? Porque nós estamos falando de onde chegou-se a biologia, um organismo se comportar daquela maneira, mas e que recebeu um nome, mas que cada mulher tem a sua história individual que vai levar a um tipo de endometriose que é particular dela, né? Sim, é bem interessantíssimo o que está por trás dessas histórias. Tá, antes de entrar no que está por trás, vamos falar na história em si. Sim. Então, o que é endometriose? Tem gente aí que está nos assistindo que talvez não tenha uma noção. Então, como a própria palavra diz, endométrio é a camada que recobre o útero internamente. Então, essa camada, ele todo mês, com a variação de hormônios, principalmente estrógeno
e progesterona, ele começa fininho, vai hipertrofiando, chega a 1 centímetro e 2, até 1,5 cm. E na época da menstruação, quando tem uma queda hormonal, ele desprende do útero, sai, sangra, menstrua e limpa. Aí o útero fica novinho de novo, começa tudo a preparar para um outro ciclo, para uma outra possível gravidez. O que acontece é que esse tecido, e tem duas teorias, tá? Ele se implanta, as células do endométrio, em alguns outros lugares. Como, por exemplo, na trompa, por fora do útero, dentro do ovário, no intestino. Ele gruda no intestino e vai aprofundando, vai destruindo a camada do intestino. Tem vezes que ele perfura totalmente, a gente tem até que fazer a cirurgia, eu já fiz algumas dessas, por videolaparoscopia, que a gente tira uma parte do intestino porque está totalmente comprometido com endometriose. Então, o que acontece? Então, todo mês, aquele tecido inflamado, conforme vai hipertrofiando dentro do útero, lá no outro tecido também, onde ele está, vai aumentando. Então, começa a dar dor, inflamação. Vai aumentando a dor, e durante a menstruação dói, porque ele deveria sangrar, e lá ele solta sangue onde ele está. Então, vai formando nódulos, vai formando cistos hemáticos com conteúdo, ele é espesso, um conteúdo achocolatado, quando a gente faz a cirurgia, característico da endometriose. E isso, então é isso. As duas teorias que tem, uma é uma menstruação retrógrada. É como se ela voltasse pela trompa e essas células se implantassem até no fígado, tem no estômago, enfim, tem nervos, às vezes entendo no nervo ciático, tem um caso que ela vai no nervo ciático, se tirar, ela fica paralítica. E dói no nervo. Bom, menstruação retrógrada. Segunda hipótese, que ele vai via sangue, hematogênica, e aí ele vai em outro lugar. Então, essa é a doença, esses são os sintomas. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, que muitas vezes é dito de hereditário, né? Porque é muito comum ter histórias, né, dentro da família dessa paciente, né? Então, muitas vezes, tem tendências e a minha mãe tinha, a minha avó tinha. E às vezes o que a gente pergunta é o seguinte, tá, e você tem irmãs? Ah, sim, eu tenho outras irmãs. E talvez as outras irmãs não desenvolveram, né? Pelo menos ainda, né, não desenvolveram, e essa pessoa já apresenta um quadro já diagnosticado como endometriose. Então é o momento que a gente pergunta o quanto que o fator genético hereditário ele é tendencioso ou ele é determinante para uma patologia, o desenvolvimento de uma patologia, e o quanto que a história particular de cada pessoa facilita ou dificulta essa porcentagem que veio de hereditariedade, ou que é dito de hereditariedade. Né? Então é isso que a gente sempre bate na tecla. Qual é a história que traz, que inibe ou que facilita o que seria apenas uma tendência? Isso. Então, assim, respondendo essa pergunta que você fez, qual é o percentual, o Bruce Lipton, que é um biólogo, um dos primeiros caras desde a década de 60 a falar sobre epigenética, e ele se quantifica que daquilo que nós achamos que é genético, aquilo que é hereditário, só 10%. Sim. 90% não é. Não é ligado ao gene. O gene participa, mas não é uma causa direta do gene. Então, isso daí tem um livro chamado Biologia da Crença, onde ele explica muito bem isso, que dá para você ver. Né? Bruce Lipton. Um livro top, né? Um livro top. Biologia top. Bom, e aí o que acontece? A mulher, ela sente dor. O sintoma é dor, muita dor. Uma dor terrível, uma dor muito intensa que rouba energia. Essa mulher não pode trabalhar, não pode ter relacionamento sexual, não pode fazer nada porque ela tem uma limitação por causa daquela dor. Ou seja, homem não tem essa doença. Né? Não aguentaria. Olha, não fala assim dos nossos. Não fala assim. Mas é homem mesmo, né, cara?
Eu acho que se homem fosse dar luz, a cesariana tinha sido inventada 2000 anos atrás, ó. Eu tenho certeza disso. A ciência tinha desenvolvido. Desenvolvido muito rápido, muito. Só a gestação, né? Nem da luz. Só a gestação. Homem mais banana mesmo, você tem razão. Mas a mulher, mas ela sofre por ser mulher. Então tem uma questão relacionada com o feminino, né? Uma menstruação retrógrada, uma menstruação que vai para fora, ela acontece em mulheres que, de uma maneira inconsciente, não, qual que é a palavra? Navegam, não tem restrições em ser mulher, ou herdada lá da mãe, da avó, da bisavó, uma coisa antiga, em relação ao masculino. Então, existe, sim, dentro de muitos casos de endometriose, dificuldades de lidar com o feminino e, particularmente, raiva do masculino. Você tem identificado isso também, Edail? Sim, sim. O que acontece? Quanto mais, dentro do que a gente estuda, em geral, quanto mais a mulher ela vive esse universo feminino, né? E feminino é a coisa do querer mesmo, cuidar. Quando a gente fala feminino, é diferente do feminista, é diferente de qualquer outra... É diferente daquela situação de mulher não pode trabalhar, não tem nada a ver com isso. Feminino é feminino biológico, né? Exato. É o ato de sentir na pele aquele prazer em querer ter filhos, em cuidar de filhos. Não é nem o fato de gostar ou não de crianças, enfim e tal. É que chega um momento da idade de querer cuidar do que é do portão para dentro, vamos dizer assim, o ninho. Mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela produza, mesmo que ela seja gerente de onde ela trabalhe, seja líder. Mas a questão é, quando ela vem para casa, ela tem aquela veia de cuidar, o que a gente até diz, pode até pedir comida, mas ela tem o prazer de servir ali. Por quê? Porque nós estamos falando nada às vezes fica confuso se as pessoas acharem que isso é machismo, né? Que a mulher tem que servir. Não, nós estamos comparando sempre ao que o animal faz, né? A fêmea no mundo animal, ela nutre, ela cuida do ninho. Então, é nesse sentido de comportamento. Então, quando a mulher vive esse universo feminino, ela tem menos chances de ter patologias ou desconfortos relacionados ao que é órgão exclusivamente feminino, né? E no caso da endometriose ou qualquer outras dificuldades dentro desse conjunto de aparelho exclusivamente feminino, nós notamos realmente quando a mulher, ela, através de uma crença ou através de histórias vividas anteriormente, ela tem ou uma raiva ou uma dificuldade em lidar com o ninho, ou ela aprendeu a ser assim porque ela tinha uma referência negativa das histórias anteriores, ela realmente, assim, é o que a gente chama do ponto de impacto dela, vai viver muito nessa dificuldade em reconhecer ou construir o ninho. E aí é que a gente fala do mundo feminino. O mundo feminino é esse ninho, e a gente falando de útero, né? O útero da mulher é um ninho. Se ela não consegue ou tem dificuldades em construir ou viver esse ninho, aí sim, realmente casa-se muito com com patologias associadas aos órgãos exclusivamente femininos. Então, mas vale a pena em várias ressalvas. Primeiro, acho que eu queria confirmar essa visão biológica do feminino, tá? Isso é simples. Mulher é geneticamente diferente de homem. Sim. O cromossomo da mulher é um cromossomo, são 2 genes diferentes, tá? Segundo, o funcionamento dos hemisférios cerebrais é diferente. A mulher tem predominância de um hemisfério sensitivo, emocional. O homem tem predominância do hemisfério racional. Então, são 2 visões de mundo. Mas mais que isso, o mais intenso é que o homem, com a testosterona, ele é para fora.
Sim. é para fora da casa, é a caça, é a luta, né? Então, o pênis é para fora, é um outro movimento. Então, pai é distante. Aí tem a mãe. Então, a mãe é a casa, é o útero, é para dentro. O feminino é vagina. O feminino é acolher. Acho que a palavra que mais resume é acolher, né? Acolher. Então, homem não é acolher. Não é função de homem acolher. O homem pode até acolher, mas ele é predominantemente. Para a mulher é fácil assim. Então, quando ele fala de feminino, é isso. Esse feminino biológico. Biológico. Perfeito. Bom, e aí entra, como ele falou, as experiências que vão criar as nossas crenças. Então, por exemplo, a Graziela perguntou a respeito de excesso de atribulações. Veja, quando a gente nasce, homem, mulher, nós vamos ter demandas. Mamãe espera que você seja assim. Papai espera que você, filhinha, seja assim. Vamos lembrar que os nossos pais foram geração pós-guerra, pós-segunda guerra. E até aquela época, as mulheres eram do lar, ficavam em casa. Muitas das nossas mães foram do lar, se sentiram tolhidas, dependentes, sem liberdade, criaram filhas para serem independentes. Exato. Eu tenho muitas pacientes que têm essa pulsão, assim, eu não posso depender de homem. E tem até muitos casos em que elas sustentam a casa, ganham mais que o marido, está tudo bem. Mas é o universo inteiro. Então, criou-se uma demanda, uma expectativa em cima das mulheres de produção, de fazer. Então, a mulher virou uma fazedora. E quando você vira uma fazedora, como foi falado ali, mulher polvo, né, para fora, inverteu o movimento. Então, ser mulher é incômodo. Menstruar, como é que chama a menstruação? Sim. Incômodo, né? Incômodo. Né? Incômodo. Ah, tô com incômodo esse mês. Então, menstruar é incômodo. Aí você pergunta, às vezes nem pergunta, né? Algumas mulheres falam espontaneamente, na outra encadernação eu quero vir homem. Você já deve ter ouvido isso. Oh. Né? Eu já vi muitas vezes, em muitas situações. Então, e aí, desconecta com a essência do feminino. É isso que nós estamos falando. E parte, então o corpo faz alguma coisa. E o que é essa coisa que é feito, Xará? Opa! Então, inclusive até, só um pequeno adendo, inclusive até no processo hoje da própria conquista, né? Até não muito tempo, se uma mulher ela se interessava por um homem, ela ia lá no cantinho, numa festa, e ela fazia charme, ela seduzia. Uhum. E o homem vai até ela. Né? Ação. Hoje em dia corta-se, né? Por quê? Porque ela é exatamente esse. Quem faz o movimento, né, é o homem. É ele quem vai, né? E hoje não. Se eu gosto de um homem, eu já me declaro e tal. Não é que esteja errado. Não é que esteja errado, pelo amor de Deus. Mas é questão do movimento. Se eu gosto, eu saio daqui do meu lugar e vou lá falar pra ele que eu gosto. Se tá numa balada, ela sai lá da pista e vai até o rapaz. Antes que a outra chegue, inclusive. Não é? Antes que a outra faça isso. Então, a própria conquista, né? Pensando inclusive lá em etologia animal e pela própria história biológica, é um movimento que fica invertido, um vetor invertido. E aí, realmente, que raiva. Aí aquela que está tentando seduzir, a outra chegou primeiro. E aí ela fala, que raiva de ser assim. Que raiva de ser assim. Por que eu não tenho a iniciativa de ir até lá e fazer minha conquista? Na próxima eu vou. Na próxima eu vou. E aí ela faz. Né? Mas então, diante Mas de isso todo estabelece, então isso estabelece um movimento de desconexão, né? Foi até colocado ali, né? O Roberto falou, né? A mulher atrai, a mulher seduz, o homem conquista. São dois movimentos. Eu falo isso nos cursos e é bem isso. Mas o primeiro padrão, os primeiros 5 minutos de uma relação define muita coisa, sabia? O Hellinger fala que os primeiros 30 minutos de uma relação já definiu como vai ser tudo. A pessoa já sabe.
Já sabe tudo. As almas já se encontraram, já conversaram, os antepassados. Ih, já faz a maior festa. 30 show. minutos já. E E aí, hoje, como é que fica esse sim. feminino diante desse masculino? Qual é a história da humanidade Uhum, do exato. masculino e do feminino? Então, olha só, dentro desse universo que acaba tendo choques internos, né? Eu quero, as mulheres mesmo, né? A maioria por conta de crenças até, elas querem primeiro se formar, depois ter um trabalho, depois ter o próprio apartamento e carro. Aí vem a questão de relacionamento para constituir uma família, né? Com 38 anos, E aí, 40 lá na anos. frente, quer dizer, os picos hormonais, né, de constituição de família, todo aquele, enfim, já passou um bom Acontece tempo. entre O 25 e time 30 anos. É o que é a pique. hora que ela está querendo comprar um apartamento, Uhum. que ela já se formou. Mas, enfim, quando existem esses choques de vetores, de desconexão do feminino com o que ela está vivenciando, nós temos reações biológicas. Como diria o próprio Bruce Lipton mesmo, a nossa percepção comanda a nossa biologia, né? Então, quando existe esse choque, e até como eu citei anteriormente, o útero é considerado na mulher como um ninho. Então, peraí, não é hora de constituir um ninho. Ou eu não me vejo preparada diante de tudo que eu tinha planejado anteriormente para constituir um ninho. Eu quero primeiro meu apartamento para depois ter o ninho. Então é diferente. Então, mas quando algumas coisas saem desse planejamento, dessa crença de contusões de vetores, aí nós temos uma biologia que começa a ter um comportamento diferenciado, né? Por exemplo, o próprio Dr. Hammer, ele classifica a endometriose como sendo uma possibilidade de recriar o ninho em outro lugar, já que o feminino está em choque, ou não está pronto ou preparado o suficiente Ou não tem a biologicamente. permissão de se A manifestar. permissão, exato. Então ele tenta recriar em outro ponto, para ver se seria uma tentativa biológica, já que não há permissão ou não está em harmonia suficiente para que esse ninho seja bem-vindo, vamos dizer assim. Né? E não é bem-vindo aqui, é a percepção. A percepção é um conjunto de elementos que são somados para formar o impulso para os nossos comportamentos. E a partir disso é que desenvolveria, né, uma das possibilidades desenvolveria ali, por exemplo, na trompa, uma nova possibilidade de ninho, fora do útero, ou no próprio intestino. Né? Cada lugar tem sua história específica, mas em termos gerais, seria essa tentativa de recriar fora do ninho original, fora da programação biológica original, um novo ninho. Porque justamente esse feminino ele precisa ser devolvido ou observado, ele precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado esse feminino. Muito bem, você lembrou bem, Dr. Hammer, quem não conhece, deixa eu apresentar. O Hammer é um médico alemão que teve uma experiência pessoal de ter desenvolvido um câncer depois que um filho dele foi morto, foi assassinado, levou um tiro. E ele desenvolveu um câncer de testículo. E ele falou, opa, peraí, aconteceu um negócio aqui. E ele descobriu 5 leis biológicas e começou a fazer tratamento, principalmente de câncer, e começou a ter curas através da identificação da emoção primária. Nós temos emoções primárias e emoções secundárias. Eu só estou dando uma apresentação aí. Isso. E o próprio Hammer, na evolução dele, você sabe melhor do que eu, porque você estuda e trabalha com isso mais do que eu, mas eu também me aventurei, né? E sim. Ele descobriu que existem o que ele chamou de constelações. E uma das constelações é uma relação que existe entre o coração e o útero da mulher. Então, existe uma relação entre o coração e o útero. Ou seja, existe uma relação entre o amor e o sexo. Entre o amor, que é o sentimento, o coração, e a reprodução. E essa relação
entre coração e útero manifesta-se quando existe bloqueios na parte emocional, vai ter algo no corpo que mostra para essa pessoa, olha, tem um bloqueio, tem uma emoção não sentida, tem uma emoção não permitida, tem algo chamando atenção para você olhar, olha para mim, sente isso que você não está querendo sentir. Exato. E aí é o momento em que é necessário uma intervenção com bastante experiência para conseguir direcionar onde que ela consegue ter atitudes para ter uma virada de página nessa história que, biologicamente, para ela está mal contada. Por exemplo, ela pode, de repente, vou citar uma situação, mas são muitas construções. Uma situação, por exemplo, de ela ter se casado e, por algum motivo, pelas dificuldades financeiras, ela teve que assumir a posição de chefe da casa, né? E o que a gente fala, não há problema nenhum. Poxa, ela tem um talento, tem força e disposição para trabalhar, vamos trabalhar, enquanto o marido Capacidade. talvez não esteja tendo essa oportunidade. E dentro desse parâmetro, ela precisa deixar de lado o seu lado feminino para justamente conseguir abraçar e sobreviver, abraçar a oportunidade para aquele momento e falar, não, vamos dar um time aqui, um tempinho, e vou arregaçar as mangas e daqui 1 ano, 2, sei lá, deu uma estabilidade, eu volto para mim mesma. Só que esse dedicar-se, esse deixar de lado um pouquinho o lado feminino para justamente arregaçar as mangas, é um dos fatores que cria-se um terreno de desconexão com o feminino. E aí vem toda a quebra de planejamento biológico, não é o planejamento que ela fez, mas é o planejamento biológico do organismo, que vai dar condições de desenvolver uma endometriose, por exemplo. Tem até uma frase bem interessante que fala deixar de lado a feminilidade enquanto se aguarda a resolução do conflito. Essa frase para mim é quase um poema. Deixar de lado a feminilidade enquanto se aguarda a resolução do conflito. Que conflito é esse? É um conflito que inicialmente ele tem que ser um choque. Falar assim, meu Deus, eu não acredito, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e vou ter que arregaçar as mangas. Ele precisa desse choque, que é como você mesmo disse anteriormente, nós temos as emoções primárias e depois as secundárias. A primária é aquela inevitável, as secundárias, bom, não sei se era isso. E as secundárias são aquelas em que eu sustento de alguma maneira. Eu construo, que eu consigo olhar, me relacionar. Isso. E com a primária, não. Então, A primária não. A primária não. Já foi. E está escondida lá. Está escondida. É isso aí. Então, o que acontece? Essa desconexão, porque a primária não há problema nenhum. Poxa, eu levei um susto, eu levei um choque, e é isso. Agora, a questão é o que eu faço com isso agora. Agora eu vou juntar com mais 2 ciências. Opa. Uma ciência é a medicina chinesa. O útero, dentro da medicina chinesa, ele é cuidado pelo fígado. Toda a energia do útero é a energia do fígado. Então, e a energia, o fígado é o movimento madeira. Emoção, primavera. Então, o elemento madeira é a emoção que é retida, é a emoção filtrada, a emoção não permitida, a emoção suprimida, principalmente a raiva e a indignação. Quando uma mulher sente raiva, normalmente ela fala o seguinte, eu sinto raiva daquilo. Você me enerva, você me irrita. Ninguém te irrita. Ninguém tem esse poder. Né? Você tem que mudar e falar assim, olha, eu me deixo irritar por você. Então, quando você sente raiva, a raiva não está no fato. Está em você se deixar tocar por aquela raiva. E aí, essa emoção, através de fígado, vai para o útero e traz essa condensação. Um aspecto. O segundo aspecto, se você me permite, é claro. Colocar
as experiências de constelações familiares sistêmicas. São muitas, tanto a nível de consultório como a nível de grupo. Muitos casos de endometriose vêm de abuso sexual na infância. Tem casos em que as pessoas, conforme a gente faz o tratamento, elas voltam no momento, na emoção primária, fator desencadeante, no choque, né, de um abuso, e vem toda a raiva. Por isso que eu passei pela medicina chinesa. Essa raiva fica retida e vai se manifestar no útero. Então, tudo compõe. Sim, sim. Medicina germânica compõe com constelação, compõe com medicina chinesa, que compõe com a visão da psicoterapia e tudo mais, com a psicossomática. E aí, o que acontece? Nas constelações, o grande desafio é essa mulher, ela se identifica com um feminino ferido, machucado, abusado, coisificado, contra um masculino opressor, um masculino desrespeitoso, um masculino bruto. Uhum. Exato. E aí, o corpo dela mostra essa raiva que ela tem através de algumas doenças, e principalmente entre elas, a endometriose, em caso de abuso sexual. Isso é muito interessante quando a gente passeia pelas ciências e pelas principais terapias que hoje tem bastante procura, e a gente começa a fazer uma correlação onde tudo vai concernindo ali, vão direcionando a justamente, eu acho que a palavra, eu acho que a frase ou a palavra que define exatamente tudo é exatamente isso: desconexão com o feminino, né? Uma mulher que passa por um abuso, seja quando criança ou em qualquer momento, ela precisa tornar-se forte tão quanto o homem, para que ela consiga se proteger. Agora, para que ela se torne... Agora, imagine se isso é uma criança ainda, não só uma mulher, o sexo feminino, mas ainda criança. Eu preciso tornar-me forte, amadurecer. Então, imagina a raiva, a necessidade de amadurecimento, mas principalmente a necessidade de meio que de abandonar ou deixar um pouquinho de lado o feminino, porque o feminino é frágil. Se eu fosse um outro homem, quem sabe esse cara não teria feito nada. Agora, enquanto mulher, enquanto ainda talvez criança, inclusive, aí sim, eu preciso me tornar tão forte ou quanto, e aí o feminino realmente ele precisa ficar de lado, senão não há sobrevivência. São reações de sobrevivência, não é? Reações de sobrevivência. Sobrevivência. Vamos um pouquinho mais longe então, meu amigo? Opa, vamos! 2 Adailtos, vamos lá. Então, quando muitas vezes as mulheres estão ligadas com o que chama de, que o Jung chama de inconsciente coletivo, são campos morfogenéticos, né? E esses campos são de mulheres que foram abusadas. Às vezes uma mulher aqui, ela está ligada a milhares de mulheres que foram abusadas, e ela se identifica com isso no campo da constelação. É completamente fora do inconsciente. Ela não tem uma conexão espiritual. E aí, não é que ela não se conecta com o feminino, ela se conecta demais com o feminino. Demais. Ela se conecta tanto que ela se volta contra o masculino. Então, fica algo... Então, há um conflito, há um problema em ser mulher. A gente percebe que, assim, tudo que vai para o excesso, né? Ou para um lado, ou para o outro, ela vai... né? Assim como uma comida, né? Sal faz mal? Sal depende. Se for em excesso, ele vai fazer mal. Se também faltar, ele vai fazer mal. Né? Ele tem que estar na dose correta, né? Assim, vamos pegar a pressão de um paciente, né? Se às vezes corre, traz alguma coisa de sal porque a pressão caiu, ou então ao contrário, tira o sal dele porque a pressão está subindo. Então tudo que acaba sendo excesso descompensa, e isso vai gritar em algum canto, né? Então, se nós temos alguém que está desconectando do feminino ou conectando demais,
ele vai ser um terreno propício para desenvolvimento daquilo, principalmente que são os órgãos relacionados exclusivamente ao feminino. Por isso que, inclusive, a gente fala, não vão gerar facilmente patologias, por exemplo, que são comuns aos dois sexos, né? Uma cefaleia, problemas, fibromialgia, problemas de fígado mesmo, propriamente, né? Eles podem entrar como secundários. Agora, esses excessos ou essas faltas de conexão, ou sobra ou falta, eles vão justamente relacionar aos órgãos exclusivamente femininos. E aí vem a endometriose. E a endometriose, como nós falamos, é bem interessante que muitas mulheres, né, têm o diagnóstico que ela não consegue engravidar por conta da endometriose. Né? Não, olha, eu não consigo, eu não tenho filhos porque eu tenho endometriose. Né? E a gente vê que na prática tem muitas mulheres com endometriose que não tem problema nenhum em engravidar. Então cai naquilo, epa, o que acontece aqui então? E aí voltamos a toda a questão, a história dessa paciente, as crenças dessa paciente, as conexões ou desconexões dessa paciente com o feminino. E a função dela na família. A função da família, perfeito. Eu já peguei muitos casos de endometriose em que na constelação se vem à tona que ela virou mãe da mãe. Quando uma filha se torna mãe da mãe está aqui, filha aqui, ela se torna mãe da mãe, ela fica maior que a mãe, ela entra num que chama de uma ilusão. Porque nenhuma filha é maior que a mãe. Ela acha que é. Ela acha que sabe mais. Ela acha que vai poder cuidar da mãe. Então ela já tem filho. Como que ela vai engravidar de novo? Mais um filho? Não entra, não cabe filho. Bom, vamos fazer o seguinte. Nós temos mais poucos minutos. Sim. Vamos entrar numa fase de finalização para essas pessoas que estão nos assistindo de uma experiência prática hoje. Então, eu queria dar duas vertentes, duas experiências. Uma é essa. Quem, de alguma maneira, se sente ou teve alguma dificuldade na infância, uma forma de abuso, você pode, primeiro de tudo, colocar num papel quais são as emoções que você sente, conscientes ou não. O que você sente quando uma criança é abusada. Ok. E aí, vai ali. Então, entrar nessa emoção. E depois você vai olhar para esse abusador ou para os vários abusadores. É muito comum terem vários. Né? E vai olhar com amor. Se você não conseguir olhar por amor, busque ajuda. Porque o único remédio que cura a endometriose, eu vou repetir. O único remédio que cura endometriose é o amor, não a raiva. A raiva destrói. Então, amar, aí você fala, doutora Adailton, amar aquele desgranhento que fez isso comigo era só uma criança. Amar. Aliás, tem aquela autora muito comum, Louise Hay, né? Sim. Teve um câncer de vagina, não foi isso? Inoperável. E ela conseguiu amar o abusador dela, na infância dela, ela se curou de um câncer que estava lá e viveu muita coisa. Então, assim, amar, sim, amar. E esse amor vai aceitar tudo como foi, não vai rejeitar isso do jeito que aconteceu, vai entender que isso fez parte daquilo que você é hoje, vai acolher a pessoa, vai saber que você atraiu isso de alguma maneira, não vai ficar nesse julgamento, mas tirando tudo isso, tirando um fato que ele é descomunal, assim, é brutal. Não tem nem o que falar. Não é aceitável o abuso, tá? Não aceito o abuso. Mas já aconteceu e já está a repercussão dentro de você. Então, a sua cura está no amor. E agora eu queria que você falasse alguma coisa a respeito da cura em relação ao feminino. Olha só. A conexão da mulher com o seu eu feminino, ela pode auxiliar e se conhecer
né? Assim como perfeita essa declaração relacionada ao amor, mas ela pode fazer um exercício bem prático, olhar-se no espelho todas as manhãs, olhar dentro dos seus olhos e perguntar: o que eu vejo? Exatamente isso. Não há como não vir uma resposta. Quando você olha nos olhos, é uma verdade absoluta que vem ao encontro a essa pergunta. O que é que eu vejo dentro dos meus olhos? E aquilo que você vê, se você vê e te agrada, elogie. Elogie, sorria para você. Eu vejo olhos brilhantes, sorri, fala para você escutar. Isso é uma conexão consigo mesmo, de reconhecimento, de valorização. E se você ver algo que não te agrada, puxa, meus olhos estão vazios, meus olhos estão angustiados. Faça um exercício na sequência, que é: o que é que eu faço hoje para mim, para preencher esses olhos? E é exatamente isso, porque é uma conexão consigo mesmo. Quando você se conecta com você, a mulher se conecta com ela, logicamente ela vai para o mundo feminino. É biológico. Isso serve para o homem nas situações particulares dele, nas patologias exclusivas dele. Isso vale para a mulher. A conexão, eu diria que não é nem com o feminino propriamente dito, é com ela, porque ela já é feminina por essência. Então, se ela olha nos olhos dela, faz a pergunta, e quando gosta, faz elogios, e quando não gosta, pergunta para ela o que ela é capaz de fazer naquele dia, o que ela é capaz, não o que seria ideal, o que ela é capaz, perfeito. Ela vai ter uma conexão, um exercício diário, que ela vai perguntar: como é que eu não fiz isso? Como é que eu levava a minha vida antes, sem perguntar para mim quem sou eu todos os dias? Aí é a percepção. Maravilha. Muito bom, porque você faz uma reconexão com o amor próprio. A terceira sugestão que eu faço é você fechar os olhos, imaginar sua mãe, avó, bisavó, tataravó, sim, imaginar muitas mulheres, 300, 500 mulheres, e você dizer para elas: eu vejo o sofrimento de vocês, eu sinto a dor de vocês, ela também me fez sofrer, mas eu deixo com vocês o destino de vocês no passado. Eu deixo com vocês o destino de vocês no passado. E hoje eu vou fazer algo diferente com o meu feminino. Hoje eu vou fazer algo diferente com o meu feminino. Não é melhor nem pior, é diferente. E vira as costas e deixa as mulheres para trás. Se você fizer esse exercício, repetir ele várias vezes, você vai estar honrando, respeitando as mulheres, conectando com o feminino profundo. Vira e vai com força para a sua vida, para o seu feminino saudável, para a sua realização profissional, familiar, amorosa, sexual, aquilo que você tem para conquistar e resolver. Top! É isso? Muito bem, muito bem. Oh, que prazer, nossa, que prazer. E como é que tá o nenenzinho aí que eu fiz o parto? Que idade tá? Eu fiz não, tá né? Quem fez foi a Thaís, né? Eu só peguei para não cair no chão. Tá com 5 anos já. 5 anos, muito esperto, muito inteligente. Nossa, um orgulho. E o que eu não esqueço, assim, que vai ficar acho, na minha memória para sempre, foi logo, né, em seguida que ele nasceu, né, já trouxemos o doutor já trouxe o baldinho e ali mesmo já segurei, né, dando banho nele segurando só pela cabecinha ali, ele nadando dentro do baldinho. Aquela foi uma cena verdade, que me pegou de surpresa, né? E me dá a honra, né? Eu não pensei que isso poderia ser feito. Deu a honra de cortar o cordão umbilical dele e dizer algumas palavras nesse momento, né? Isso foi muito emocionante. Eu falei, poxa, eu não tô aqui assistindo, eu tô participando. Não, participando realmente. Em tudo. Você sabe que isso tem muito a ver com a função pai, né? O pai corta o cordão umbilical que prende a criança à mãe. Mãe não gosta de pai que corta o cordão umbilical, viu? E tem hora que a gente tem que brigar com as nossas esposas, mães, para colocar os nossos filhos, porque elas querem segurar os filhos, proteger, né? A gente vai lá e corta. Joga. Eu me lembro muito bem. Mesmo sua. Que lindo.
me lembro muito bem da sua palestra, né? Nas semanas que precederam o parto, que também foi outra imagem gravada. Acho que eu tenho todas as imagens gravadas dos nossos Não, momentos. essa do baldinho foi ótima, cara. Que quase não aconteceu, né? É verdade. Eu tive que brigar um pouquinho para acontecer, né? E eu lembro. E foi uma frase, né, que você disse. A mãe dá a vida, mas o pai entrega para a vida. Nossa, isso foi uma lição para criar os filhos de pequeno até barbado. A mãe dá a vida e o pai entrega para a vida. Perfeito, perfeito. Olha, você está fazendo a apresentação da live de amanhã. A live de amanhã exatamente. Já é para dar um gancho. Vou começar por essa frase. A mãe dá a vida, o pai coloca na vida, né? Isso acontece no reino animal, acontece em todos os lugares e deveria acontecer conosco também, né? Mas o que a gente observa hoje é que a paternidade, ela não está tão forte, porque não tem esses privilégios que você teve e que a gente tem de poder entender que existe uma função pai e existe uma função mãe. E que são funções muito diferentes. Sim. Nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é pior que a outra. Cada um com a sua função. E quando elas agem, cada um com a sua função, os filhos são abençoados. E no segundo, que nós estávamos morando já distantes, né, do doutor, porque se tivesse em Campinas, seria de novo, né? Obrigado. Mas carregamos tudo isso, já conversamos na época com o obstetra, nós temos algumas, entre aspas, exigências. E tudo que aconteceu lá no parto do Lucas, nós carregamos para acontecer com o parto do Pedro. Nossa. A questão do cordão, de falar uma frase, de tudo. Tudo aquilo foi, que lindo. Foi excelente. Agora, tá acabando, estamos nos últimos 2 minutos. Agora, esse mês de abril, né? Uma paciente minha que teve um parto comigo há 3 anos atrás, e ela engravidou e ia ter o neném nesse. Eu falei, eu vou estar na Nova Zelândia. Eu falei, que pena tal. Bom, o primeiro parto dela demorou 12 horas. Cara, ela teve contração das 3h30 da manhã até as 7h30, tinha dilatado 1 centímetro. Contração forte. Eu cheguei assim para ela e falei, vem cá. Sentei do lado dela, estava no chão, sentado, e falei, fecha os olhos, imagina sua avó, chama sua avó, chama ela. E conversa com ela, e pede para ela te ajudar. Ela conversou com a avó, falei umas frases para ela. 7h30, estava com 3 para 4 centímetros. 15 para as 8, 15 minutos depois ela estava com 7 centímetros. Tipo. E agora, quando ela estava grávida, eu falei, olha, o portal está aberto, hein? Seu parto vai ser rápido. Não deu tempo de sair de casa. Nasceu em casa, não deu tempo. Não conseguimos sair. Depois do primeiro, quando você trabalha tudo isso, o portal fica aberto. A maternidade fica assim, o pai fica pai, a mãe fica mãe e a família está montada. Top. Amigo. O Pedro quase que nós não chegamos. Quase não chegamos. Chegou nascendo. É covardia também, né? Muito obrigado. Obrigado eu. Viu? A gente se vê por aí. Conte comigo. Sim. Igualmente. Conta comigo. Sou seu fã. E nome bonito, viu? Nome lindo, aliás. Olha, eu gostei. Fala pra sua mãe que ela soube escolher direitinho, viu? Beijo no coração. Beijo no coração também. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau.